Se você se considera uma pessoa controladora ou convive com alguém assim, fica aqui até o final, porque hoje nós vamos falar sobre o tipo 8 de personalidade. Você vai entender as principais características deste perfil, como este padrão impacta os relacionamentos e qual é a saída ou o caminho de desenvolvimento para quem vive tentando controlar tudo e tentando parecer forte o tempo todo. E como eu sempre digo por aqui, nós não somos a nossa personalidade, mas quando nós entendemos a nossa personalidade e a personalidade das pessoas com quem nos relacionamos, a vida fica muito mais fácil, porque nós passamos a perceber os nossos padrões inconscientes e nos tornamos capazes de fazer os ajustes necessários para criar relações mais conscientes, verdadeiras e saudáveis. Bom, o tipo 8 também é conhecido como o controlador ou o desafiador. Eles são intensos, corajosos, determinados, enérgicos, bravos. Eles têm um paviozinho curto, mas também são muito protetores. Eles carregam uma força natural que impõe respeito e muitas vezes intimida. Quando um 8 entra em um ambiente, é como se a energia mudasse. Ele tem uma presença muito marcante, firme, direta, impossível de ignorar. A postura dele diz: não mexa comigo, nem com os que eu amo. Mas por trás dessa armadura existe um coração que aprendeu cedo a esconder a própria vulnerabilidade. O tipo 8 age por instinto, ele tem uma mente prática, rápida, objetiva. O 8 não tem paciência para joguinhos, manipulações ou meias palavras. Ele é intenso, transparente e ele espera o mesmo das outras pessoas. Mas essa dureza aparente esconde uma sensibilidade muito profunda. O 8 sente mais do que ele demonstra. Ele se decepciona profundamente quando ele confia e é traído. E para que ele não seja ferido de novo, ele se fecha. Muitas vezes ele carrega tudo sozinho, acreditando que ele não pode baixar a guarda nem por um segundo. Em muitos casos, o tipo 8 é aquela pessoa que precisou amadurecer cedo demais. Ele teve que se proteger emocionalmente, assumir responsabilidades ou lidar com ambientes onde demonstrar fragilidade não era uma opção. Ainda na infância, ele formou uma crença inconsciente. Se eu mostrar o meu lado vulnerável, eu posso ser ferido. Então, eu preciso ser forte, eu preciso me proteger. E foi assim que o 8 começou a criar a sua armadura. Ele aprendeu a não depender de ninguém. E com o tempo, ele passou a acreditar que precisa manter o controle de tudo, inclusive das próprias emoções, para se sentir seguro. O vício emocional do tipo 8 está no excesso de intensidade e na resistência a qualquer sinal de vulnerabilidade. Ele sente tudo de forma profunda, mas tem dificuldade de demonstrar. Por isso, muitas vezes, ele parece ser frio ou agressivo, quando na verdade está tentando se proteger. O 8 reage com força, aponta o dedo, impõe limites, desafia, confronta, mas ele faz isso como uma forma de defesa. Ele quer mostrar que está no controle, porque no fundo ele tem medo de ser manipulado, enganado ou ferido de novo. E quando esse padrão se repete por muito tempo, ele pode se isolar emocionalmente, manter as pessoas à distância e viver uma vida onde a dureza vira um hábito, mesmo quando ela já não é mais necessária.
Nos relacionamentos, o 8 é protetor. Quando ele ama, ele protege, mas ele precisa confiar. E confiança para o 8 leva tempo. O parceiro ideal para um tipo 8 é alguém forte, alguém que não precise ser carregado, que tenha opinião própria, que diga as coisas com clareza e saiba se defender sozinho. Alguém que não o trate como uma ameaça, mas como um aliado. Alguém que seja firme, mas que saiba acolher sem forçar e nem invadir, porque o 8 não vai se abrir se não confiar. E ele tem medo que, ao mostrar o coração, o outro o veja como fraco e deixe de se sentir protegido por ele. Por isso, o 8 prefere manter a pose de durão. Mas se ele sente que pode confiar, ele vai entregar algo muito raro: lealdade, verdade, presença e amor de verdade. Agora, nós vamos ao nosso exercício de autoobservação. Eu vou fazer algumas perguntas e você só precisa responder com sinceridade, sim ou não. Mas antes, se você estiver gostando deste conteúdo, deixe seu like para que eu possa continuar gravando vídeos como este aqui para o canal. Primeira pergunta. Você se considera uma pessoa intensa, direta e prática? Você tem dificuldade de demonstrar fragilidade ou pedir ajuda? Você sente necessidade de manter o controle das situações? Você costuma assumir grandes responsabilidades até quando não precisa? Você se magoa com facilidade, mas prefere não demonstrar? Você valoriza a força e evita mostrar o que considera fraqueza? Você odeia ser manipulada ou sentir que estão tentando te controlar? Você se afasta quando se sente incompreendida? Você tem uma postura protetora com quem ama, mas brava com quem a ameaça? No fundo, você gostaria de confiar e relaxar, mas tem medo de se machucar? Se você respondeu sim para a maioria destas perguntas, talvez este seja o seu padrão de personalidade. O caminho de desenvolvimento do tipo 8 começa quando ele entende que é possível ser forte e vulnerável, até porque é preciso muita coragem para abrir o coração e deixar o outro ver aquilo que você passou a vida toda tentando proteger. O 8 saudável é aquele que caminha em direção ao que há de melhor no tipo 2, que é a capacidade de se conectar, de se importar, de cuidar com presença, sem precisar controlar, dominar ou se defender o tempo todo. Isso não significa tentar agradar os outros ou ser alguém que você não é. Não é sobre forçar uma gentileza artificial ou virar a boazinha, é sobre tirar um pouco da armadura, ouvir mais o próprio coração, permitir que a leveza apareça, mesmo que aos pouquinhos. E muitas vezes essa abertura começa nas relações em que o 8 se sente mais seguro, com crianças, com animais ou com pessoas que não o julgam por sentir. Ali ele começa a relaxar, a deixar transparecer um cuidado genuíno, uma generosidade que sempre existiu, mas estava guardada por medo. O 8 em equilíbrio se torna um grande líder, uma presença forte e segura, mas ao mesmo tempo acolhedora. Ele aprende a respeitar os seus limites, a pedir ajuda quando precisa e a descansar sem culpa, porque o verdadeiro poder
não está em controlar tudo, está em confiar. Confiar que, mesmo vulnerável, você continua sendo digno de amor e respeito. E que não precisa mais lutar o tempo todo para provar isso. Bom, se este vídeo te ajudou, curte, compartilha e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios da nossa série sobre os perfis de personalidade. Um beijo e até o próximo vídeo.